né? E isso aconteceu através de Josias, em 621 antes de Cristo, que ele centralizou o culto lá em Jerusalém, no templo. Então era uma fase que as pessoas iam lá para adorar a Deus de todo o coração. Então eles precisavam ir a Jerusalém. Eles queriam encontrar Deus, onde iriam? Iam a Jerusalém. Iam ao templo de Deus. O templo era o lugar onde Deus habitava. Deus habitava lá, nessa época. E então, aí surgiu aquela tradição de o povo ir a Jerusalém, né? O objetivo era renovar o compromisso da fé cada dia. Com o passar dos anos, as pessoas iam, então implicava também ir ao templo, levar ofertas e sacrifício como forma de adoração. Assim, a cidade de Jerusalém, o templo, fazem parte da espiritualidade desse povo israelita, muito importante para eles. Então, quando o salmista vai ao templo, mexe com ele, mexe com dentro espiritualmente, com a parte espiritual dele. Ele ia lá para celebrar a comunhão com Deus, ele ia lá para estar na presença do Deus poderoso, altíssimo, de uma maneira impressionante. Ele venerava estar na casa de Deus, e isso motivava de uma maneira tão especial. E a gente vai ver isso em Salmos 126, versículo 1. Pode abrir sua Bíblia e vamos ler juntos. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. O Senhor faz com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Esse salmo provavelmente foi escrito por volta de 337 a.C., a partir do dito de Ciro, que libertou o povo de Deus da Babilônia. Então eles iam voltar 70 anos depois de escravidão e cativeiro, iam voltar então agora para Jerusalém. Então o povo começou a sonhar com essa volta. Há um êxtase enorme em voltar. É um sonho de Deus sendo realizado. É um sonho do povo de Deus de voltar. É uma expressão de júbilo daqueles que estão cativos na Babilônia, de receber a notícia, enfim, depois de 70 anos de escravidão, de servir um outro povo, então agora nós estamos libertos. Então tem muito ruído, muita festa, muita alegria, muito entusiasmo, muito choro. Você imagina, depois de 70 anos de escravidão, um rei ir lá escrever: vocês estão livres, podem voltar para a sua terra, podem ir para Jerusalém, podem ir para o templo, podem adorar o seu Deus. Você imagina a alegria desse povo. Deus interviu em favor dos cativos. Deus está em favor daquele que está oprimido, por ser submetido àquele trabalho forçado por tantos anos de sofrer longe da pátria amada e do templo de Deus. Agora eles se alegram, eles podem se alegrar, porque agora eles vão voltar para a terra que é de Deus. De novo, eles estão eufóricos, né? É quase como dizer: me belisca para ver se eu estou sonhando. Sabe essa frase? Me belisca para ver se eu estou sonhando. É isso mesmo? Nós vamos voltar depois de 70 anos? Né? É como alguns de nós que quando resolvemos casar e a gente falava para os irmãos: me belisca para ver se isso é verdade mesmo, né? Ninguém riu, engraçado, né? Só eu que foi difícil casar nessa igreja. Tá bom, beleza, vamos para frente. Então, nesse salmo a gente vai ver uma coisa muito interessante, irmãos. 3 períodos do povo de Israel. A gente vai ver o passado, que é a história deles, de salvação. Um passado que eles têm muito para agradecer a Deus. Nós vamos falar um pouco sobre o presente, os desafios que eles tinham que enfrentar na volta para Jerusalém e o futuro de reconstruir e continuar com a fé e a esperança em Deus. Irmãos, eu quero sempre lembrar hoje de manhã, como o Jorge bem falou na ceia, que me tocou muito, o Deus que agiu no passado, irmãos, é o mesmo Deus que age no presente. O Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que restaura o presente que nós estamos vivendo. O Deus que nos tirou da escravidão, eu e você, da escravidão do pecado que tínhamos,
e que nos traz para a maravilhosa luz de Deus. Deus tem todo o poder para transformar qualquer vida, qualquer situação em glória e honra a Deus. Amém? Quero falar sobre 3 pontos hoje de manhã. Primeiro, Deus fez e faz grandes coisas e Ele nos inspira a buscar ainda mais a Ele, com mais paixão e mais fervor. No versículo 1, a palavra de Deus diz, do Salmo 126, quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Irmãos, dá para perceber, né, essa alegria exultante no coração deles pela liberdade. Eles sabem que Deus tem feito grandes coisas por eles. Agora a pergunta é como que eles estavam antes do decreto da libertação. A gente precisa entender o que estava no coração deles. Então abre sua Bíblia em Salmo 137 e vamos voltar um pouco os anos e entender o que acontecia nesses 70 anos de Babilônia, de escravidão. Como que eles se sentiam? Como estava o coração deles, os sentimentos. Salmo 137, versículo 1. Olha aqui, vamos entender isso. Sentados na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Penduramos as nossas liras nas árvores que havia ali. Aqueles que nos levaram como prisioneiros mandavam que cantássemos. Eles diziam, cante para nós as canções de Sião. Mas em terra estrangeira, como podemos cantar o hino a Deus, ao Senhor? Que nunca mais eu possa tocar harpa, se esquecer de você, ó Jerusalém. Que nunca mais eu possa cantar se não lembrar de você, se não pensar em você como a maior alegria da minha vida. O que você vê aqui? O sentimento dos exilados. Sentados na beira do rio, chorando, juntos. Refletiu o quê? Uma situação de caos, assolação, destruição, um sentimento, um coral de gemidos, uma orquestra do lamento, apatia, desânimo crônico no coração deles. A esperança parece que estava morta. Estava aceitando a crise, o caos, a melancolia, a apatia. Não cantavam, não sonhavam, não reagiam. Olhavam para o futuro apenas esperando a morte ou talvez a vingança. Mas o que muitas vezes a gente esquece, e o povo de Deus muitas vezes esquece, é que no tempo de angústia é que Deus se manifesta. No tempo do sofrimento, da dor, do choro e das lágrimas, Deus vem, e vem com muito poder. Em Salmo 46, versículo 1, a palavra de Deus diz, o Senhor é socorro que não falta em tempos de aflição. Salmo 46, 1. Deus é socorro que não falta em tempos de aflição. Irmãos, eu sempre falo isso, e eu acredito nisso, que na nossa vida, a situação que você está passando hoje, ela não é para sempre, não é verdade? Quem aqui está muito bem com Deus, feliz com Deus? Não vai durar para sempre. Quem aqui não está triste hoje, chegou aqui talvez meio desanimado, também não vai durar para sempre. Nenhuma fase da vida dura para sempre. Nenhuma semana é igual a outra. Essa semana que eu tive foi sensacional. Foi uma das melhores semanas que eu tive esse ano. Semana passada não foi sensacional. Anterior, mais ou menos. Mas que bom que a vida é um ciclo que se repete, mas que nunca é o mesmo, graças a Deus. E esses ciclos da vida que nos ajudam a ficarmos firmes até o fim da vida. Sabe, no momento da angústia, é buscar força em Deus que nós precisamos. Neemias 8, versículo 10 diz, a alegria que o Senhor dá,
fará com que vocês fiquem fortes. Então você vê em Salmo 137 o que tinha no coração do povo. E agora você vê Salmo 126, o povo sendo liberto. Demonstrando a gratidão de um povo que soube esperar, perseverar, que Deus vem. Deus abre o coração de um rei pagão e lhes dá liberdade. Olha o que Deus faz, incrível. Trabalha no coração de um homem para dar liberdade a um povo. Deus abriu as portas do cativeiro. Deus intervém muito além das nossas expectativas. Se você voltar no seu passado, cada um de nós temos um Salmo 126 na nossa vida. O dia da nossa libertação, o dia que nós somos batizados, o dia que nós aceitamos Cristo, um dia que nós nos arrependemos de nossos pecados e mudamos nossa vida. Mas, irmãos, nós também temos Salmo 137 na nossa vida. Nós temos muitas Salmo 137 na nossa vida. Momentos de dor, momentos de pecado, momentos de luxúria, momentos de egoísmo, momentos de tristeza, de mágoa. Pensa na sua vida. Quando você estava em Salmo 137, se você conseguia ver Salmo 126 na sua vida. Eu não via, mas Deus via. E Deus trabalha para o bem. Deus trabalha para salvar a alma de cada um de nós na nossa vida. Você imagina, depois de 70 anos como escravos, esse povo, 70 anos, o povo tinha perdido a esperança, perderam a pátria, perderam o templo, perderam a família, o culto, as festas, foram arrancados dos seus lares, perderam os seus bens, passaram pela espada, pela fome, pela escravidão, estavam entregues, estavam onde jamais gostariam de estar e pensar na maneira fantástica que Deus está fazendo, libertando-os e mandando de volta para casa. O que é o nosso batismo? É Deus nos libertando e mandando de volta para onde? Para casa. Onde é nossa casa? Ao lado de Deus. Nossa morada que Jesus foi preparar para cada um de nós. Você imagina, durante esse ano, durante esses anos de aprisionamento, muitas escrituras foram proferidas. Muitos escritos da Bíblia foram escritos nessa época de sofrimento. Mesmo não tendo templo, mesmo estando longe, mesmo precisando de muito encorajamento, mesmo muita luta. Muita coisa de Deus saiu, porque eles lembravam, estavam lembrando sempre de Deus, das promessas de Deus nesse tempo. Encorajou eles nunca desistirem. Por isso, irmãos, a gente precisa tanto de relacionamento na igreja. Porque às vezes nós estamos no Salmo 126 e nosso irmão está no Salmo 137 naquela semana. E nós vamos estar lá para encorajar, para abrir a palavra de Deus, para encher ele de visão, de fé, de comunhão com Deus, para pegar no braço e falar, vamos, vale a pena, vamos juntos. Nós precisamos um do outro demais. E eles estavam lá, esse povo se encorajando sempre. Você pode ler Isaías 40 até o Isaías 55. Muito interessante isso. Que Deus mostra, através de Isaías, a vinda do Messias Jesus. Mas não viria como rei, como o soberano que ia mandar em tudo. Não. Isaías fala que Jesus viria como um servo. Um servo sofredor. Alguém que ia dar a sua vida. E aí quando a gente lê essa escritura, quando o povo de Deus no cativeiro lê essas escrituras de Isaías e sabe, eles se identificam com Jesus. É o nosso tempo de passar pelo sofrimento. Jesus, ele veio para se identificar com cada um de nós, para nos resgatar, para a glória e para a honra do nosso Deus. Sabe, momentos como esse ajudaram tanto a construir o povo de Deus, tanto. O sofrimento que eles passaram para estabelecer a palavra de Deus, os fundamentos, que Deus ainda estaria com eles mesmo nos momentos difíceis. Pensa na nossa história, na sua história, na história dessa igreja, e obviamente, a gente não quer ser uma igreja que vive de história, de jeito nenhum, nós queremos fazer história, e cada vez histórias novas, com certeza. Mas Deus fez coisas incríveis nessa igreja. Incríveis! Não importa quantos anos você está aqui, Deus fez coisas incríveis. Deus continua fazendo coisas incríveis e Deus vai continuar fazendo cada vez mais coisas maravilhosas no meio da igreja. Não sei onde você está no meio dessa história, mas eu sei de uma coisa. Deus continua sendo o mesmo.
O mesmo Deus poderoso do Mar Vermelho, é o mesmo Deus poderoso do deserto, é o mesmo Deus poderoso da ressurreição de Lázaro, é o mesmo Deus que fez Jesus andar sobre as águas, é o mesmo Deus que ressuscitou Cristo, o mesmo Deus que nos mandou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o mesmo Deus hoje, cheio de poder para mudar qualquer situação na vida de cada um de nós. Há um poder tremendo, incontestável em Deus, que vai além do nosso entendimento, que vai além, às vezes, da nossa compreensão, que às vezes vai além da nossa fé para a gente entender quanto poder há em Deus, incontestável. Irmãos, a libertação humana não é intervenção do homem, é intervenção sobrenatural de Deus, com certeza. Deus é quem restaura. Irmãos, Deus é quem nos tira da cova. Deus que nos põe de pé. É Deus que nos faz voltar a sonhar. É Deus que nos enche de poder novamente. Tudo é com Deus. Tudo é com Deus. Como anda sua comunhão com Deus? Como anda sua comunhão com aquele que restaura a fé, que tira da cova, que faz andar sobre as águas, que tem poder para voltar a sonhar, de encher sua vida de poder? Como vai sua comunhão com aquele que te ama mais do que qualquer pessoa desse mundo? Como anda nosso tempo para estarmos com Deus? A força não é física, é sobrenatural, é espiritual. E a gente só vai obtê-la andando com o espiritual, com Deus, com Cristo, e lembrando da presença do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Irmãos, nessa igreja tem várias pessoas que são especialistas. Se você um dia quiser montar uma padaria, procure o Antônio do Sul. Ele vai te aconselhar tudo sobre padaria. Se você quer mexer com ótica, procura o Fernando. Se você quer saber como dar fora dentro de elevador e falar coisas que não deve na hora certa, fala com o Marcelo. Se você quer saber tudo sobre a Xuxa, fala com quem? Com o Jorge. Ele sabe tudo sobre a Xuxa. Lembra que ele compartilhou aqui com a gente? O pessoal sabe tudo. Você quer ser forte fisicamente? Vai pra onde? Vai pra uma academia, meu irmão. Pega os pesos lá e vai lá. E manda bala. Você quer ser forte intelectualmente? Estude, leia, releia, devore seus livros. Quer ser um poliglota, como o Marcelo? Vai estudar inglês, vai estudar chinês, como a Lilian, vai estudar tamarim ou qualquer coisa. Ah, que bom que vocês estão ouvindo a pregação, fiquei feliz. Ótimo. Quer ser espiritual? Quer ser espiritual? Quer ser espiritual? Anda com Deus. Não tem jeito. Andar com Deus, irmãos, não é passar tempo com Deus 10 minutos em casa e 10 minutos no ônibus. Não é isso que Deus está dentro do ônibus. Sabe, se a gente passa 10 minutos com Deus dentro de casa, 10 minutos dentro do ônibus, a gente não entende essa escritura em 1 Coríntios 3, 16, 17. E a gente precisa entender essa escritura. Desculpa, a gente precisa lembrar dela todos os dias. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios 3, 16, 17. Certamente vocês sabem que são um templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Você imagina, depois de 70 anos, eles estavam loucos para voltar para Jerusalém, loucos para reconstruir o templo, loucos para encontrarem Deus. Hoje, onde está o templo? Dentro de nós, a palavra de Deus fala. Dentro de nós. Você vê a paixão do povo de Israel nesse salmo de querer voltar para estar com Deus lá em Jerusalém, no templo. Você acredita
que esse judeu que você está lendo em Salmo 26, esse povo, iria para o templo para passar só 10 minutos com Deus? Ou ele pegaria lá o jegue dele para ir até o camelo dele, para ir até o templo, assim, enquanto eu estou indo para o templo, deixa eu aproveitar e ler minha Bíblia aqui. Ou deixa eu orar, né? Imagina que oração maravilhosa em cima do camelo. Senhor, poderoso, Senhor. Imagina, né? Que oração em cima daquele camelo. Você vê em Salmo 126 um desejo de passar, um desejo de estar, um desejo de estar na presença de Deus. Quanto tempo você acredita que o templo de Deus que somos nós precisa estar na presença de Deus todos os dias? Quanto tempo você acredita? Quanto tempo você precisa para celebrar uma comunhão pessoal com Deus diariamente? Quanto tempo você precisa para contemplar, ficar na presença de Deus, falar com Deus, ou parar e ficar em silêncio para ouvir Deus? 10 minutos? 5? Ou o resto do que me falta, do que eu tenho no dia, eu vou dar para Deus? Quem somos, irmão? Nós não somos pagãos. Nós não levantamos ídolos. Nós somos o templo de Deus vivo. Sua relação com Deus reflete quem você é. A gente tem que crer que Deus está trabalhando e vai permitir cada um de nós passar por provações, porque Ele quer nos tirar no meio das provações, cada vez mais se revelar a cada um de nós. Deus fez grandes coisas, fez, maravilhosas, mas Deus continua fazendo. E Deus vai fazer muito mais na vida de cada um de nós e na vida dessa igreja. Versículo 2 do Salmo 126. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por eles. Você imagina uma nação saindo de Salmo 137, agora vendo o que Deus estava fazendo em Salmo 126, e que as outras nações disseram? Deus fez grandes coisas por eles. Olha o que acontece quando a gente passa tempo com comunhão com Deus. Produz risos de alegria, cantos de alegria, e outros dirão, uau, Deus tem feito coisas incríveis na sua vida. Irmãos, a presença de Deus produz muito impacto na vida de qualquer pessoa que decide passar tempo com Ele. Qualquer pessoa. Não importa o tempo que você tem na fé, não importa a profundidade que você tem na Bíblia, se você decide passar tempo ao lado do Senhor, você vai se tornar um homem espiritual, sim, Senhor. Deus vai te capacitar cada vez mais. No versículo 3 de Salmo 126, fala assim, de fato o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. A presença de Deus transforma, faz qualquer coisa mudar, produz fruto. A presença de Deus gera um reconhecimento sincero. A presença de Deus nas nossas vidas deixa claro uma coisa, irmãos. Deixa claro que eu sou fraco. Eu sou fraco. E todas as grandes coisas que qualquer pessoa viu acontecer na minha vida, não fui eu. Porque eu sou fraco. Pensa numa área que você é muito fraco na sua vida hoje. Ou talvez que você esteja débil. Pensa nessa área. Profundamente. E pensa em pessoas que conhecem essa fraqueza sua. Profundamente. Pense daqui a um mês. Você decide. Eu vou ser um homem radical e passar tempo com Deus. Daqui a um mês, depois de vários tempos, você volta e você é uma outra pessoa nessa área. Completamente diferente. Transformado. Alguém vai dizer, você é um cara incrível? Não, porque sabe que você é fraco. Alguém vai dizer para você, uau, irmão, você é demais? Não. O que as pessoas vão dizer para você e para mim, das nossas fraquezas que viraram forças? O que está escrito aqui,
Deus fez grandes coisas na tua vida. Porque eu sei quão fraco você é, irmão. Eu sei quanto você tem lutado com isso. E para sua fraqueza virar força, mostra que definitivamente você está andando com Ele. Tudo que nós mudamos, irmãos, é glória a Deus. Não é nossa força. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus a gente não vem nem para essa igreja. Sem Deus a gente não vai nem ler a palavra de Deus de manhã. Sem Deus nós estamos roubados, no mato sem cachorro, perdidos. Sem esperança, sem fé, sem ânimo, sem alegria. Irmãos, Deus quer renovar hoje de manhã nossa fé em tudo que Ele quer fazer na nossa vida. Daqui 2 semanas nós não estaremos mais juntos. Deus vai fazer grandes coisas. Deus vai fazer grandes coisas. Deus vai fazer porque Deus vai continuar fazendo. Porque Ele é Deus. Número 2, Deus enche de novo o leito seco dos rios. Versículo 4 de Salmo 126. O Senhor, ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Sabe, podemos olhar e ficarmos alegres pelas vitórias de ontem. Mas podemos olhar para o presente e perceber que talvez hoje, meu coração e minha vida está um deserto. Está seco, está árido. Mas lá atrás foi bom, hoje não. Temos histórias fantásticas na nossa vida, cada um de nós temos. E as pessoas que são mais velhas na igreja, quando a gente se encontra, é tão prazeroso falar das coisas que nós fizemos no passado. É prazeroso porque a gente viveu aquilo. A gente fez ginástica na frente do teatro municipal, gente. Uma coisa assim, demente. E a gente fez. E mais demente fui eu que dirigi esse negócio. E muitos de vocês estavam lá. E a gente falava de Deus, e dançava, e fazia ginástica, e tudo. E fazíamos evangelismo, e fazíamos passeatas radicais. A gente lembra. Cara, isso é fantástico. A gente não deve esquecer nunca isso. Mas, irmãos, cristão não tem currículo. O que vale é hoje. Que bom que essas histórias foram incríveis para viver ou andar com Deus. Mas hoje é dia de andar com Deus. Hoje é dia que a gente tem que estar cheio. Devemos buscar Deus para nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Hoje é o dia que a gente tem para amar Deus. Hoje é o dia que a gente tem para amar uns aos outros. Hoje é o dia que nós temos para amar o próximo. Hoje é o dia que nós temos para anunciar a mensagem de perdão e salvação. Hoje é o dia que nós temos para investir em nossas famílias. Não podemos e nem deveríamos somente celebrar as vitórias do passado, mas sim celebrar as vitórias de cada dia que nós temos na nossa vida. Antigas bênçãos, irmãos, não são suficientes para manter você fiel a Deus. Sansão era um jovem, cheio do Espírito Santo. Se encheu de pecado, cedeu ao pecado, terminou preso, cego e morto. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas por não vigiar, adulterou, mentiu e assassinou. O passado nos remete a lembrarmos como Deus é poderoso e como eu quero viver com esse Deus hoje, para que Ele possa agir na minha vida, para que minha vida possa ser uma manifestação do poder de Deus nesse mundo, com certeza. Irmãos, onde acontece uma grande restauração? Nos momentos de crise na nossa vida. Talvez você já foi um homem muito mais cheio do Espírito Santo que você é hoje uma mulher. Mas hoje talvez seu coração possa estar murcho, vazio, seco. Talvez triste. Talvez sem muita esperança. Se você se encontra nesse estado, você deveria não lutar contra o desânimo, num sentido, mas lutar para clamar a Deus, de suplicar, de encher seu coração de humildade e gritar dia e noite em suas orações: Senhor, me restaura. Restaura a minha fé. Restaura meu amor pela palavra.
Restaura meu amor por Cristo. Restaura-me, Senhor. É disso que eu preciso na minha vida. Sabe, é tempo para alguns de nós parar, deixar as coisas de lado, ir para a presença de Deus, de orar até chegar o tempo da restauração na nossa vida. Deus restaura. Deus faz nova todas as coisas, todas as coisas. Onde acontece uma grande restauração, no momento de crise, no momento difícil, é aí que Deus vai trabalhar mais e mais ainda. Lembra de Atos 2, dia de Pentecostes? Antes de chegar o dia de Pentecostes, você lembra dos discípulos, como que eles estavam? Negaram Jesus, o mestre deles morreu, o mestre deles foi embora, nenhum deles ficou, tremiam de medo, se reuniam a portas fechadas com medo. No momento de crise, de medo, de insegurança, o que nós vamos fazer? Cadê o mestre? Quem vai nos apoiar? Se os romanos baterem na porta, quem vai nos defender? No momento de insegurança danada, o que vem? O dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre eles. No momento de crise, agora eles se tornam homens que se levantam, como Pedro em Atos 2 e diz, estamos prontos para morrer por Cristo. É na crise que Deus nos transforma em homens de Deus. Nos momentos difíceis. Temos que lembrar, irmãos, a vida, nossa vida, é uma obra de restauração de Deus. Você é um homem, uma mulher que tem sede e fome de Deus. Fome de orar, fome de poder voltar a ter uma vida de oração, de comunhão com Deus. De ver a glória de Deus se manifestar em você através da sua própria vida. Sabe, é incrível quando você conversa com um irmão que está andando com Deus. É impressionante. Essa semana eu tive um tempo com o Antônio, nós somos parceiros de discipulado, eu e ele, a Maria e a Sandra. Fomos ter um tempo juntos. E aí eu falei, como está a sua vida, Antônio? Ele falou, olha, está demais. Estou andando com Deus, eu estou orando muito mais, eu e minha esposa estamos orando mais. As situações da vida mudaram no trabalho? Não muito. No trabalho até piorou um pouco. Mas eu conheço o Antônio há um tempo já. A gente é muito amigo. Mas foi uma alegria ver na tua vida tudo em volta continuando igual, mas você diferente. Dá para ver o poder de Deus trabalhando na sua vida. E pode acontecer isso na vida de cada um de nós, se a gente decide fazer a vontade de Deus com nossas próprias vidas. Irmãos, tempo de orar muito mais. Tempo de orar pelas áreas que nós queremos restaurar, de nos humilhar perante Deus. Tempo de confessar nossos pecados. Tempo de abrir nosso coração, tirar o lixo, para Deus restaurar a nossa santidade. Tempo de nos arrependermos. Tempo de louvar e ver a glória de Deus voltando para a nossa vida. Para terminar, número 3, vamos continuar semeando. Salmo 126, versículos 5 e 6. Terminamos aqui com esse salmo. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Os agricultores naquela época tinham essa experiência, plantar e colher para suas famílias. Mas agora, nesse cativeiro de 70 anos, imagina, eles plantavam, colhiam, e entregavam tudo para os outros. Nada mais era deles. Nada. Não tinham mais casa, não terra, não tinham nada. Carregavam seus sacos de semente em terras que não eram suas, para plantar e colher para os outros. Aqueles que semeiam chorando, porque não tinham nada, mais nada. Fala da dureza das lágrimas, da dificuldade da semeadura que eles passavam, e mostra que depois Deus ia suplantar tudo isso com grande alegria. Sabe, o salmista compara essa semeadura com as dificuldades do início do cativeiro. E ao mesmo tempo destaca a felicidade da colheita, que agora estão voltando para casa. Eles estão voltando para Jerusalém, para o seu povo. A alegria da colheita, os que estão voltando para a terra, voltando para casa. Como vale a pena esperar? Como vale a pena a esperança em Cristo? Choro e as lágrimas são realidades que somam para a nossa vida
nos tornar mais fortes com Deus. Sabe, a esperança é o que traz sentido na vida. Sabe, a gente tem uma coisa que eu sou muito orgulhoso da minha vida cristã nesses 30 anos. E qual é? Ter perseverado. Eu sou grato a Deus que nos momentos mais difíceis, quando eu quis desistir, Deus usou pessoas, ou o Espírito Santo dele, para dizer, não desista, fica, persevera. Seus olhos vão ver coisas incríveis. E eu tenho visto coisas incríveis acontecerem na vida de pessoas, na minha vida, na vida. Quando a Bruna foi batizada, o que é aquilo, gente? Lá na praia, o que era aquilo? Isso era Salmo 126 para mim, alegria. Olha aí, eu só perseverei, olha o que Deus fez na vida da minha filha. Meu filho estudando a Bíblia. O que eu fiz? Só perseverei. Só perseverei. Só quero andar com Deus. E Deus vai fazer eu ver coisas extraordinárias na minha vida, cada vez mais. Sabe, a alegria da colheita é maravilhosa. Como vale a pena esperar, né? O salmista aqui ensina uma grande lição, irmãos. Para que choro e lágrimas se transformem em riso, a gente precisa carregar sacos pesados de semente. A gente não tem como colher se nós não plantarmos, como a palavra de Deus fala. Sabe, o sofrimento desse povo não impediu de acreditar que Deus estava trabalhando em favor deles, pela salvação deles. A partir da destruição de Jerusalém, o exílio do povo, né, tudo que foi feito. Aí olha que uma coisa interessante, que aí começa uma teologia muito interessante em Salmos, que é a teologia do lamento. A teologia de lamento se baseia em 2 pontos: lamento e confiança em Deus. É diferente de murmuração. Um exemplo prático da murmuração é quando o povo sai do Egito, depois de 400 anos de libertação, e vai murmurando no caminho. Não tem comida. Lá era melhor, não tem comida. Aí Deus dá comida. Aí depois fala, não tem água. Trouxe aqui para matar de sede, porque lá era melhor. Isso é murmuração. O que é a murmuração? É quando você pensa só em você mesmo. Só na sua vida. Só no que é melhor para você. Sabe, há uma nítida distinção entre lamentação e murmuração. Há uma nítida diferença. Quem lamenta, acredita e confia na ação de Deus. Seu Humberto foi batizado. E na segunda-feira, às 11 da manhã, ele morreu. Tem que plantar. Tem que abrir a boca. A gente precisa anunciar a mensagem de Deus, sem dúvida nenhuma. A colheita é certa. A colheita é abundante. Mas, irmãos, eu vou perguntar uma coisa para vocês. A colheita é certa, porque cada dia que a gente evangeliza, a gente sempre encontra pessoas abertas? Não. A colheita é certa porque todas as pessoas que nós começamos a estudar a Bíblia se tornam cristãs? Não. A colheita é certa porque uma das pessoas que nós convidamos estudou a Bíblia, se tornou cristão e tomara a Deus que fique firme até o fim da vida? Então, o que é a colheita? Por que a colheita é certa? Que a palavra de Deus fala. Por que a colheita é certa? Porque quando nós, com as nossas vidas, a gente prega o Evangelho, ou vive nossas vidas, o que nós estamos plantando é amor, alegria, servidão. Nós estamos negando nossos próprios interesses. A gente não está tendo vergonha de falar de Jesus Cristo. Nós estamos amando a Deus mais do que qualquer outra pessoa ou coisa em nossas vidas. E nós estamos cumprindo a comissão que Jesus deixou para cada um de nós. De levar a glória de Deus a esse mundo. Irmãos, quando a palavra de Deus fala sobre a colheita, que a colheita é certa, quando a gente pregar o Evangelho, quando a gente sair para pregar o Evangelho, chamar pessoas para estudar a Bíblia, o que nós vamos colher? Abre a sua Bíblia em Mateus 28 e vamos terminar aqui, versículo 18. O que a gente colhe quando a gente prega o Evangelho de Cristo? Mateus 28, versículo 18 a 20. Diz assim: Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo
e façam que sejam meus seguidores, batizando os seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O que a gente vai colher se a gente pregar o Evangelho? O que a gente vai colher se a gente anunciar o Evangelho? O que a gente vai colher se a gente chamar pessoas para conhecerem a Cristo? Estudar a Bíblia com ela. E Jesus fala, vocês vão colher? Eu vou estar com vocês todos os dias da sua vida. Uau! Todos os dias da sua vida. Imagina, todos os dias com Cristo. Nunca mais nenhum dia sozinho. Nunca mais nenhum dia desamparado. Nunca mais andando sozinho, triste, sem esperança. Todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus e eu, juntos até o fim. Quer colheita melhor do que essa? Andar com Cristo Jesus. Irmãos, hoje de manhã eu quero lembrá-los. É tempo de recordar nossas histórias e nos inspirar nelas para irmos à frente. É tempo de ver o rio de nossos corações se encherem de água, de fé e de esperança. É tempo de voltar a semear para colher o que Deus quer que a gente colha com nossos corações. Temos passado por tempos bons, temos passado por tempos difíceis. Às vezes vemos o que Deus está fazendo, às vezes a gente não vê o que Deus está fazendo. Mas eu sei, Deus está trabalhando, Deus está agindo nos nossos corações e mentes. E Deus vai continuar fundamentando cada coisa incrível que Ele faz na nossa vida. Porque Deus está conosco. Vamos restaurar, irmãos, nosso templo. Vamos escrever o Salmo 26 para nós de novo. De lembrar da libertação, da alegria, de não sermos mais escravos do pecado do que vivemos e sermos agora templos de Deus vivos nessa terra para a glória e honra de Deus. Amém? Ótima semana. Vamos terminar com uma inspiração melhor que podemos ver uma pessoa sendo batizada e recebendo o Espírito Santo de Deus. Muito obrigado e ótima semana a todos.